eu fiquei muito tocada ontem. Nós estávamos no encontro com Deus lá em Caruaru. Na verdade, era numa cidade a 30 quilômetros de Caruaru, em uma chácara. Mas eu fiquei tão tocada com o testemunho de uma irmã. Como marcou o meu coração. Eu fiquei tão tocada com a presença de Deus e com o poder de Deus. Uma mulher destruída, vivia na prostituição. A vida dela era terrível. Ela teve casos com homens casados. Mas aquela moça, ela encontrou Jesus. E ela foi tão transformada que ela hoje, ela é uma das que trazem, né? Ela é uma das palestrantes do encontro com Deus. Meu coração ficou muito tocado. Toda vez que ela dá o testemunho dela, eu digo: Deus, só Deus faz uma pessoa sair da prostituição e dar uma dignidade dessa. E ela disse lá: olha, eu me converti. E eu fui namorar, que ela é uma mulher de Deus, ela é casada com um homem de Deus. Eles são supervisores lá em Caruaru. E ela disse: olha, quando eu encontrei, ele era muito meu amigo e ele se converteu. Nós namoramos 3 anos em romance real. Depois da minha vida de prostituição, 3 anos, nós só beijamos pela primeira vez no altar. Eu queria que você aplaudisse o poder do Espírito. Meu Deus, que Deus é esse? Tão grandioso, que muda a vida das pessoas. Como não chorar diante do poder de Deus? Não tem milagre maior do que você ver uma pessoa que estava nas drogas, na prostituição, uma pessoa com a vida errada, que tem uma experiência com Jesus e muda de vida. Não tem coisa mais grandiosa. Sim ou não, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus que muda as pessoas. Minha querida, meu querido, gaste mais tempo lendo a Bíblia. A Bíblia, ela é o poder de Deus. Se você precisa de uma cura, se você precisa de limpar o coração para perdoar alguém, você precisa gastar tempo lendo a Bíblia. Você vai encontrar Jesus nas páginas da Bíblia e nunca mais sua vida vai ser a mesma. Cadê quem diz amém? Quem está vivo aí hoje? Eu vou terminar a palavra hoje, falar sobre o lugar de intimidade. Eu ministrei essa palavra, a primeira parte aqui, e ministrei lá em Caruaru também, essa primeira parte. Hoje eu estou encerrando com a segunda parte dessa palavra, que é o lugar de intimidade. Eu ministrei aqui no dia 15 de março. Se você quiser assistir a primeira parte dessa palavra, lugar de intimidade, pode colocar aqui o tema, por favor. Coloca aí para ver o tema. Lugar de intimidade. Irmãos, existe um lugar incrível. O lugar favorito de Jesus. Gente, pensa no lugar. Se era o lugar favorito de Jesus, que lugar é esse? Se era um lugar que os discípulos, toda vez que estavam atrás de Jesus, Jesus subiu, e eles iam procurar, sempre achavam ele no mesmo lugar. Era o lugar da intimidade com Deus. O lugar de intimidade com Deus era o lugar favorito. Gente, teve um dia, Jesus amava tanto esse lugar, que ele fugia das pessoas para esse lugar. Teve um dia que estava uma multidão, já estava alguns dias com ele, e ele disse: olha, nós temos que dar comida. Mas Senhor, tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como que a gente vai alimentar essa multidão? A gente não tem dinheiro. Aí só temos aqui 2 pães e 5 peixes. Aí Jesus então disse: tragam, separe as pessoas em pequenos grupos. Olha os pequenos grupos, grupos de 50, e vocês vão dar comida para todo mundo. Eu vou orar. Gente, aqueles 2 pães e 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram, que sobrou 12 cestos por causa da incredulidade dos discípulos. Eram 12 discípulos incrédulos, então sobrou 12 cestos para dizer: olha, não existe nada impossível para Deus. Jesus alimentou aquela multidão e disse aos discípulos: pegue o barco e vá para o outro lado, que eu vou encontrar vocês.
Ele despediu todo mundo foi com a barriga cheia para casa. Ele então subiu para o monte para orar. Era finalzinho da tarde. Ele passou o finalzinho da tarde a noite inteira. Enquanto isso, os discípulos estavam indo num barquinho para o outro lado do lago. E começou uma tempestade. Era mais ou menos 4 da manhã. Ainda era escuro. Quem vem andando por cima das águas? Quem? Acharam que era um fantasma. Era Jesus. Depois que ele foi orar, um judeu considera o final do dia, mais ou menos, quando chega a noite. Então, 5 horas, 5h30, às 18 horas já está tudo. Logo deserto, 5 horas, 5h30 está tudo escuro. Então, Jesus ele foi orar, estava escurecendo e ele orou. Ele orou quase 12 horas seguidas. Mais ou menos 4 horas da manhã, era ainda escuro, que eles nem enxergaram, achavam que era um fantasma. Estava Jesus andando por sobre as águas, depois de ficar quase 12 horas no lugar de intimidade. Meu Deus, que lugar é esse? Tão fascinante, que faz uma pessoa ficar 12 horas isolado, sem conversar com ninguém, só com o Pai, e nem ver a hora passar. Tu passa quanto tempo sozinho com Deus? Não me diz. Mas uma coisa eu quero te falar. Fica mais lá. Fica mais lá. Pega a tua Bíblia. Porque quando você abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Olha, a Bíblia aberta é a boca de Deus que vai falar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fechada parece um livro qualquer. Mas quando você abre a Bíblia, tu vai ter uma experiência com o poder de Deus. Quem está aqui? Eu já tive muitas experiências lendo a Bíblia. E quando o Espírito Santo conduziu esse tema Enraizadas para a conferência de mulheres, Deus já estava falando comigo sobre curar as raízes. Olha, irmãos, curar raízes não é só para a mulher, é para todos nós. E como se cura a raiz, pastora? Traumas, complexos, rejeições. Como se cura? Orfandade, uma baixa autoestima. Como se cura? Encontros com Deus na palavra. Tu vai lendo a Bíblia, Deus vai te curando, vai falando comigo. Eu já tive tantas experiências. Eu estava ali chorando. Deus, entre mais profundo na minha vida. Eu preciso de mudanças. Quem reconhece que precisa de mudanças bem profundas? Se não tiver mais ninguém aqui que precisa de mudanças profundas, eu preciso de curas mais profundas, de mudanças mais profundas dentro de mim. E eu sei que as experiências com Deus, lendo a Bíblia, conhecendo Deus, elas vão acontecer. Essas curas vão acontecer. Essas mudanças vão acontecer. E foi para este lugar de transformação, este lugar incrível que Jesus amava ficar, que ele levou 3 discípulos. E eu li aqui no dia 15 de março, aqui nos 3 cultos, Lucas 9, 28 e 29. Fala assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, inclusive eu falei, o que significavam essas palavras nos versículos anteriores. Jesus estava se referindo a Lucas 9, 18. Eu expliquei nesse dia sobre o que Jesus tinha falado antes. 10 versículos antes, Jesus estava se revelando aos discípulos. Cerca de 8 dias depois que ele teve um momento com os 12, ele leva 3, tomando consigo Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte com o propósito de orar. Gente, o monte, eu falei, é um lugar público. E ele levou esses 3 rapazes e disse: eu vou levar vocês para o lugar mais impressionante que existe nesta terra, que vocês podem construir, que vai mudar a vida de vocês para sempre. Ele levou esses 3 rapazes para o lugar da oração, da intimidade com Deus.
Por que ele levou 3? Porque provavelmente os outros 9 estavam muito atarefados. Eu acho que eles estavam correndo demais. Eles estavam tão ocupados. Olha, Jesus, eu não tenho tempo para o meu devocional hoje. O Senhor entende? Meu trabalho está me consumindo. Deus, eu tenho que ler muita coisa. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Depois, Deus, eu vou fazer meu devocional. Porque tu sabes, estou muito atarefado. Provavelmente os 9 estavam muito atarefados. Então eles não podiam sair com Jesus para experimentar coisas novas, porque o dia a dia deles não dava. Mas tinham 3 desesperados por Jesus, famintos, que eles podiam estar fazendo qualquer coisa. Quando Jesus dizia: Pedro, pode comigo agora. João, você pode comigo. Deixo tudo, Senhor, estou disponível. E Tiago, esses 3 rapazes dos 12 eram aqueles que estavam disponíveis. Gente, olha para mim. Se você quer uma mudança profunda na sua vida, você precisa encontrar um tempo para ficar no lugar secreto. Se você não tiver tempo para ler a Bíblia, sabe quando a sua vida vai mudar? Nunca. Você vai ser um frequentador de igreja. Mas ter intimidade com Deus é uma construção e uma escolha diária. O chamado de Deus para mim e para você não é ler a Bíblia no dia de domingo. É andar com Deus. Deus disse a Abraão: anda comigo. É andar, meus irmãos. É relacionamento, é convivência, é amizade. Vem cá, Jesus. A gente deve conversar com o Senhor o tempo todo. Paulo aprendeu isso. Paulo não era discípulo íntimo de Jesus. Ele não conheceu Jesus fisicamente. Mas quando ele se converteu, ele se tornou profundo no lugar de intimidade. Paulo dizia: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Olha, a oração em línguas trazendo sensibilidade, percepção, entendimento. Ele disse: ore em todo tempo, no Espírito. Efésios capítulo 6. Orem em todo tempo no Espírito. Vigiem. E tem Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 5:17, que ele fala: orem sem cessar. Ou seja, Paulo aprendeu que o lugar mais especial de Jesus também era o dele. Paulo se tornou um homem do lugar secreto. Há um chamado do Senhor para você nessa manhã. Se torne uma mulher do lugar secreto. Se torne um homem do lugar secreto. Você pode estar na sua empresa. De repente você vai no banheiro, como o Marco uma vez fez. Ele era funcionário lá do Colégio 15. E o Espírito Santo estava tocando o coração dele e foi lá no banheiro. Ele disse que estava tão fedorento do banheiro. Mas ele disse: mas eu estava tão tocado por Deus que eu me ajoelhei naquele lugar. E, ai, meu Deus. Uma pessoa do lugar secreto que ama orar e falar com Deus em todo o tempo. Isso é incrível. Mas não é apenas falar com Deus. Você pode ter relacionamento com seu esposo, falar com ele sempre no telefone, querido, ou dentro de casa. Mas lugar de intimidade, se fecha a porta. É necessário um tempo exclusivo para você ouvir o coração de Deus. E isso Jesus amava fazer. Se havia uma coisa que ele amava fazer, era ficar sozinho com o pai dele. Ele pegou aqueles 3 rapazes: querem ir comigo no lugar mais incrível que eu amo estar? Quero Jesus. Venham, meninos. Subiu um monte, lugar público. Jesus estava dizendo: qualquer pessoa pode ter acesso a esse lugar de intimidade, mas poucas pessoas têm disponibilidade, têm interesse. A maioria delas correm demais e não tem tempo para Deus. Mas vocês 3 venham comigo. Jesus levou aqueles 3 rapazes para esse lugar incrível, o lugar da intimidade com o Pai. Versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E é sobre isso que eu quero falar hoje pela manhã. No domingo de 15 de março, eu falei que esse lugar de intimidade é um lugar de revelação. Lá no versículo 18, Jesus tinha tido encontro com os 12. Jesus levou esses 12 rapazes para um lugar de oração. E lá Jesus, perguntou: quem diz que... As pessoas dizem que
quem eu sou? Ah, Senhor, as pessoas dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus disse: olha, gente, que a multidão que não tem compromisso comigo, que só quer comer e beber e me pedir coisas, que elas tenham essa visão de mim, uma visão equivocada. Elas não têm intimidade comigo, elas não estão por interesse. Elas são multidão, elas não têm relacionamento comigo. Elas podem ter uma visão errada de mim. Quanto a vocês, meus discípulos, eu espero que quem ande comigo me conhece. Inclusive Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, se eu não me engano, lá em João capítulo 14, Jesus disse: ô Filipe, tanto tempo, cara, que eu estou andando contigo e tu não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu espero que você que se diz meu discípulo, você tenha intimidade comigo. Ei, olha para mim. Tu pode estar 20 anos na igreja, se você não estiver lendo a Bíblia todos os dias, parando para conhecer Jesus no lugar da oração e da busca, nunca você vai ser amigo íntimo de Jesus. Quem está aqui? Se você está aqui nessa igreja, mas você nunca leu o Novo Testamento, eu espero que você se humilhe nessa manhã e vá ler a Bíblia. A Bíblia é o poder de Deus que muda as nossas vidas. É através da Bíblia que a gente tem o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. É lá na Bíblia que o Espírito Santo revela quem é o Pai. É lá, lendo a Bíblia, que você vai ter sua vida revolucionada como Lutero. Lutero era um homem muito inteligente. Era um padre. Ele era um homem que queria conhecer a Deus. Mas a história diz que um dia ele estava lendo Romanos capítulo 1. E quando chegou no versículo 17, se eu não me engano, aquele versículo pulou das escrituras. E ali, nunca mais ele foi o mesmo, lendo a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem costume de ler quantos capítulos por dia? Meu irmão, minha querida, no mínimo leia 4 capítulos. Para você ler a Bíblia toda durante um ano. Pastora, mas Deus está falando tanto comigo para eu ler aquele livro. Leia os capítulos normais e gaste tempo onde Deus quer que você medite, que você escreva, que você pesquise. Mas a leitura da palavra, ela é fundamental para trazer mudanças na nossa vida. Quem está aqui? Ela é a carta de Deus para nós. A revelação de Deus para nós está na palavra de Deus. Você precisa amar, comer, praticar diariamente, criar um hábito de buscar a Deus. Quem está aqui, diga amém. Então eu falei que é um lugar de Jesus se revelar a nós. Eu falei também que é um lugar que Jesus revela os segredos do coração. Mas hoje eu quero falar que esse lugar de intimidade, olha para mim, é um lugar de transformação. Fale comigo, é transformação. Olha, não tem como, olha para mim, eu quero que você preste bem atenção nisso. Não tem como uma pessoa dizer, ela pode ser frequentadora de uma igreja, isso sim, e continuar tendo sexo fora do casamento. Ela continua mentindo, ela continua fofocando, ela continua se prostituindo, porque ela é frequentadora de uma igreja. Multidão. Agora, não tem como uma pessoa continuar vivendo em pecado, continuar com o mesmo, como é que eu posso falar? Os mesmos erros no lugar de intimidade. Se você diz que você gasta tempo com o Senhor, aprendendo aos pés dele, através da Bíblia, tendo experiências com Jesus, tu vai abandonar o pecado e tu vai mudar de vida. Quem está aqui? Impossível ser ladrão, impossível ser prostituta, impossível ser um enganador, um mentiroso, um enrolão. Impossível. Se você tiver relacionamento com Deus, nesse lugar de intimidade, de comunhão, você permanecer a mesma pessoa. Impossível.
Porque esse lugar de intimidade é lugar de transformação. Quem diz amém? Jesus pega esses 3 rapazes e ele diz: queridos, vou levar vocês para um lugar que é lá que eu escuto o Pai falar comigo. Tudo que eu ensino às pessoas não vem de mim. Eu ouço o Pai falar comigo. Tudo que eu sei, tudo que eu faço não vem de mim. Os milagres não vêm de mim. O meu ensino não é meu. Eu vou para esse lugar de intimidade e eu apenas faço o que Ele me manda fazer. Vou levar vocês 3 para experimentar o poder que há nesse lugar. Gente, quando aqueles 3 rapazes chegaram naquele monte, a presença do Senhor veio. Meu Deus, eu fico imaginando. Eu acho que eu estava falando de irmão. Estava Jesus lá. Daqui a pouco, eles tiveram uma experiência de conhecer Jesus. Não apenas o Jesus de carne e osso, mas a glória que havia dentro dele começou a sair e a aparecer. Ali, ele estava revelando que ele era o Filho de Deus. Veio uma glória. A Bíblia diz que a roupa dele ficaram mais brancas do que a neve. Uma glória veio. De repente, apareceu 2 homens de Deus, Moisés e Elias. E uma voz: este é o meu filho. Meu Deus, lugar de intimidade é incrível. Não tem como. Aqueles rapazes saíram estatalados. Ouviram a voz do Pai de maneira audível. No lugar de intimidade, você vai conhecer não a religião de crente, mas você vai ter intimidade com o Deus vivo. Por isso, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Por isso que o pecador se arrepende e deixa o pecado, porque conhece o Deus vivo. Sabe o que está precisando na tua vida espiritual? Você se voltar para Deus de novo. Tu te tornaste um religioso. Só, eita, eu vou para o culto para depois ninguém perguntar porque eu não fui. Meu irmão, tu está raso. Não foi para isso que Deus te salvou. Deus te salvou para que você tenha intimidade. Você, como filho, conhece o coração do Pai. Sabe qual tem sido a minha oração? Me tire das águas rasas, meu Deus. Vou fazer 40 anos de crente agora em julho. Águas rasas. Águas rasas eu tenho vivido. Eu sei que existe um lugar em Deus que eu quero mergulhar. Tem alguém aqui nesse lugar? Meu Deus, existe uma intimidade que eu quero experimentar. E essa intimidade é transformadora. Essa intimidade é revolucionadora. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Porque as pessoas não conhecem um Deus de madeira nem de pau. O nosso Deus é uma pessoa. E Ele quer se revelar. Mas só que você tem corrido muito. Você não tem tempo para Ele. Você é raso. Mas Deus não quer que a gente fique assim, acostumado com a religião do crente, com a lei de crente. Ele quer que você experimente uma amizade que vai mudar você para sempre, meu irmão, minha irmã. E é isso que eu quero para a minha vida. Ah, que lugar é esse? Que a gente não se canse. Que a gente precisa, Senhor, eu não quero agora ficar pedindo nada. Eu quero ficar contigo aqui nesse lugar. Eu quero conhecer o seu coração e saber quem você é. Eu quero conhecer o seu caráter, a sua pureza, a sua beleza. Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Eu não estou pedindo fama nem dinheiro. Eu só peço a Ele uma coisa. E eu vou buscar
Eu vou priorizar isso. É uma coisa. Eu vou pedir. E eu vou buscar. Que eu possa estar ali, no lugar secreto, meditando, conhecendo a beleza do Senhor. Gente, como a gente precisa conhecer a beleza de Deus. Eu fico chocada com esse Deus. Essa semana mesmo ele me chocou com um amor que não tem comparação. Ele não trata a gente como a gente merece, irmãos. Eu fico chocada. Eu digo, se fosse eu não abençoava de jeito nenhum. Olha, não ora, não busca. Está desviado no mundo. E Deus diz, mas eu não sou você. E Ele prende as pessoas com as suas cordas de amor. Ele ama tanto que a pessoa fica com tanta vergonha que se arrepende dos pecados. Sim ou não? Pense em você. Que alguém aqui já foi envergonhado com o amor de Deus? Eu. Mas Deus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Eu não mereço de jeito nenhum. Aí Ele diz, porque eu quero transformar você com quem eu sou. Com o meu amor. Deus é bom. Ele é bom mesmo, que Ele choca nossas vidas, amando pessoas que não estão nem aí para Ele, nem agradece, não estão nem aí. Mas Deus é essa pessoa e não adianta querer mudar Ele, porque Ele é assim, incrivelmente misericordioso, paciente. Eita, Deus incrível. Então, Ele diz, eu vou levar vocês para esse lugar. Vocês vão ter experiências incríveis. Em primeiro lugar, eu quero falar que esse lugar é um lugar de mudança no nosso interior. Lugar de intimidade é um lugar de transformação. Eu falei que é um lugar de revelação, mas hoje eu quero falar sobre transformação. Então, em primeiro lugar, vai ter uma mudança no nosso interior. Sim ou não? Quem já percebeu, quando você entregou a vida a Jesus, que começou encontrá-lo nesse lugar de intimidade, de relacionamento, de conhecê-lo, que Deus já trouxe curas no seu coração? Quem percebe aqui? Se tu não percebe, vai buscar mais um pouquinho, você vai experimentar isso. Nesse lugar é um lugar de mudança dentro, irmãos. É dentro. As mudanças mais profundas começam dentro de nós. Essa palavra aqui, no versículo 29, deixa aí esse versículo. Aconteceu que quando ele levou esses três para um lugar de intimidade, a Bíblia diz que ele, enquanto orava, estava com intimidade com o Pai, conversando com o Pai. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Veio a glória de Deus. Essa palavra transfigurou é uma palavra chamada metamorfose, que significa o quê? Mudança completa. Mudança de forma, que acontece de dentro para fora. É uma mudança de natureza, meus irmãos. Lugar de intimidade com Deus, a inveja vai saindo, a comparação vai sendo arrancada, o ciúme, a insegurança, o medo. Deus tem um poder tão grande que Ele vai olhar as nossas raízes e Ele vai curando nosso interior. Paulo, ele ficou tão perplexo com o poder que tem, o conhecimento de Deus, de maneira experimental. Ele começou, a primeira experiência dele foi em Atos 9, mais ou menos meio-dia. Ele estava com uma carta para ir para Damasco. De repente veio uma luz mais forte do que o sol e ele caiu. E Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Cara, naquele dia em diante, nunca mais Paulo foi o mesmo. Ele começou um processo de uma busca tão profunda para conhecer quem era Jesus. Olha o que ele definiu sobre essa mudança. 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Levanta a mão. Vou te dizer, você que levantou a mão, espera-se mudanças na sua vida. Se você diz que é filho de Deus, que nasceu de novo, se espera
uma mudança de dentro para fora na sua natureza. Olha como é que Paulo define. 2 Coríntios 5:17, coloca aí. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, sim ou não? Já não é mais a mesma pessoa. Quem percebe mudanças profundas na sua vida? Eu era Cristiane, infeliz, vazia. Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei a vida. Nunca mais eu fui a mesma. Acontece uma metamorfose, uma mudança na nossa natureza. É por dentro. Já não somos mais a mesma pessoa. Sabe, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Quem tem experimentado isso? Eita, não se converteram não, foi? Nasceram de novo não, foi? É uma mudança progressiva. Você nasce de novo, recebe uma nova natureza e você não tem mais prazer no pecado. Você pode até pecar, até falar um palavrão, até mentir, até ter atitudes erradas, mas você fica péssimo, sim ou não? Porque agora você recebeu uma nova natureza. Você agora se tornou filho de Deus. Não estou dizendo que a gente não peque, não estou dizendo que a gente não falha. Eu estou dizendo que a nossa natureza já não tem mais prazer no pecado. Aquilo que a gente fazia antes, que não estava nem aí. Quando a gente erra, a gente sofre, sim ou não? Significa que você nasceu de novo. Conhecer Jesus tem esse poder de transformação. Há uma mudança de dentro para fora. As coisas antigas, a prostituição, olha, não mais. Por isso que uma prostituta deixa de ser prostituta. Por isso que um homem adúltero, sem vergonha, ele para de ser adúltero, para de se prostituir, porque ele nasceu de novo. Ele recebeu agora uma nova natureza. Ele abandona casos, ele abandona, sabe o que, irmãos? Pornografia, tem nojo, porque ele agora tem o Espírito Santo, ele nasceu de novo. Há uma mudança profunda, não tem como. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz que você nasce de novo, recebe uma nova natureza, mas a transformação, ela é de glória em glória. Depende muito do quanto você fica sós com Deus. Olha para mim. Se você tiver pressa em crescer, você precisa gastar mais tempo com o Senhor. Porque é nesse lugar de intimidade que a transformação vem de dentro para fora. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, Paulo fala, todos nós, com o rosto descoberto. Que é isso, pastora? Eu estou orando. Senhor, vem cá. Eu vou tirar aqui minha máscara. Senhor, me perdoe. Eu pensei isso. Eu vou dizer meus pecados para Deus. Deus, eu senti isso. Fiquei chateada com isso. Eu estou magoada, viu, Senhor? Com fulano, com fulana. Arranque do meu coração. Me ajude a perdoar. No lugar secreto, você tira a máscara. Descobre-se. Se você não se descobrir, não for verdadeiro, não tem mudança na sua vida. Pare de fingir. Deus sabe da sua vida, mas as mudanças só virão quando você orar e dizer: Deus, olha o estado que eu estou, vazio, perdido. Eu não estou desviado no mundo, mas eu estou perdido na igreja. Estou sem razão de viver. Eu perdi a alegria da salvação. Você tem que ser verdadeiro. Porque se você tirar a máscara, seu rosto estiver descoberto e você estiver diante dele, Paulo disse: se você contemplar a glória do Senhor, estou aqui diante de ti, me alcance, Deus. Eu preciso que o Senhor me transforme. Se você contemplar a glória do Senhor e se entregar a Ele, você vai ser transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. As mudanças dependem da tua fome e da sua sede. Alguém já disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus, nenhuma vida de Deus, nenhuma transformação, somente carnalidade.
Então, se você quiser crescer, esse lugar de intimidade é um lugar de transformação. Vai haver mudanças dentro de você. E em segundo lugar, vai haver uma mudança no seu comportamento. Sabe, irmãos, mudança no nosso comportamento é apenas reflexo da nossa intimidade com Jesus. Parar de pecar, parar de fazer algumas coisas é apenas reflexo. Eu vou conhecendo o Senhor e Ele vai me transformando por dentro, vai se revelando a mim e eu vou mudando por fora. Tem alguém aqui? Se você não tem experimentado crescimento espiritual, é porque você deixou o lugar da oração, da leitura da palavra, da adoração. Quem mais adora Jesus e mais busca, mais é transformado. Somos transformados dia a dia, dependendo do tempo que ficamos sozinho com Deus. Se tu fica 5 minutos, e se tu não fica nada, quanto mais você vai crescendo no tempo de qualidade. Jesus disse aos discípulos, a esses 3 mesmo, estava angustiado. Vem, meninos, vocês são meus amigos, com vocês eu posso abrir meu coração. Hoje eu estou angustiado até a morte. Vocês podem vir comigo orar. Estou precisando de reforço de oração. Vocês podem orar por mim? Sim, fiquem aqui e eu vou ali, que eu estou angustiado. Enquanto ele estava de joelhos, suor veio, gotas de sangue. Aí ele voltou e os 3 amigos estavam dormindo na hora que ele mais precisava de oração. Vocês estão dormindo, eu estou precisando de oração. Aí Jesus volta, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja a tua. Quando voltou, os 3 de novo. Aí Jesus disse, vocês não conseguem orar, nem que seja 1 hora. Meus irmãos, mude sua vida espiritual. Saia de 5 minutos, vai para 10, vai para 15. Vai conhecendo esse lugar secreto. Daqui a pouco chega 1 hora, você nem percebe. Oxe, meu Deus, está na hora de fazer o almoço. Meu pai, perdi a hora. Ai, que lugar é esse que cura-nos e tem o poder de transformar a nossa vida. Por isso que a gente muda. Tiago 4, eu estava aqui, Tiago 4, versículo 8. Paulinha veio orar e o Espírito Santo usou a vida dela. Ela falando Tiago 4. Eu digo, obrigada. Filha, vai lá, porque é essa palavra que eu quero que tu fale para a minha igreja. Eu digo, oh, Jesus, obrigada. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se aproxima. Pastor, eu estou indo todo dia, eu não vejo nada. Permanece. Sentindo, não sentindo, fica lá. Todo dia pega a tua Bíblia, vai ler. Fale comigo, Espírito Santo, fale comigo. Faça um diário devocional. Deus, eu li hoje. Quando eu estou muito ruim, eu vou para Salmos logo, porque Salmos, Deus já me fortalece em Salmos. Aí depois eu vou pular. Fale comigo, eu pego a Bíblia, eu abro. Fala, meu Deus. Ai, é bom. Meu Deus, Deus é bom demais. Oh, meu Deus, ontem mesmo eu peguei a Bíblia e disse, fale. Mas não é que ele falou. Hoje eu estava me lembrando, já fui ler de novo. E eu vou escrever. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Ele consola, Ele fortalece, Ele levanta a gente, Ele anima. Que Deus é esse tão incrível. Por isso que Tiago, esse Tiago aqui, não era o Tiago que estava lá no monte. Tu sabe que esse Tiago que estava no monte com Jesus, Tiago, Pedro, Tiago e João, ele foi um dos primeiros que morreu. Herodes foi lá, arrancou a cabeça dele para trazer medo, para os discípulos não mais pregar o evangelho. Aquele Tiago de intimidade foi o primeiro a ser decapitado. Aí ficou João e Pedro. E esse Tiago se tornou um grande líder, porque ele era um homem que conviveu com Jesus 30 anos como irmão.
filho de Maria, meu irmão de Jesus, que era crítico de Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era filho de Deus. Tiago só se converteu lá em 1 Coríntios 15. Paulo diz: Jesus apareceu para os 12, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para Tiago e para mim, como um abortivo, como aquele que nasceu fora do tempo. Ele apareceu para mim, o pior dos pecadores. Ele apareceu para Tiago. Tiago, ele amou tanto o lugar de intimidade que ele foi conhecido como joelhos de camelo. De tanto que ele gastava tempo de joelhos orando. Lógico que a gente ora de joelho. Tem hora que me dói o meu joelho, eu me sento. Tem hora que me sinto, minhas costas dói, eu me deito. Não importa se é deitado de joelho, se é sentado, se está no vaso, se está tomando banho. Minha gente, esse lugar de falar com Deus, de ter intimidade, é incrível. Ele escreveu a carta de Tiago. Quer te dar uma dica? Lê. Se o irmão de Jesus conviveu 30 anos dentro de casa com ele, o cara se converteu, ele quando escreve a carta, ele começa assim: Tiago, servo. Ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, ele era apenas um servo. Ele nem botou: eu tenho um privilégio de ter morado com Jesus 30 anos. Nem botou: eu sou apenas um servo. Vai ler o que esse servo, irmão de Jesus, escreveu. Coisas preciosas. Ele disse: se achegue a Deus e Ele vai se achegar a você. Agora, se você diz que está se achegando a Deus, se espera que você limpe suas mãos, seus pecadores. E vocês que querem amar a Deus e ao mundo, coração dividido, uma hora está firme, outra hora está na pornografia, outra hora está na prostituição, outra hora está desobedecendo a Deus. Se espera que, se você diz que está tendo comunhão com Deus, purifique-se, abandone o pecado, limpem suas mãos, seus pecadores. E vocês que querem amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, purifiquem seus corações. Parem de ter um coração dividido entre Deus e o pecado. Então o que Tiago está falando com esse versículo? Ele está dizendo: olha, impossível você dizer que se achegando a Deus, que Deus está se achegando a você, que você é uma pessoa de intimidade, e viver na prática do pecado. É impossível. Tem que haver pureza de mãos. Suas atitudes precisam mudar. Quem está aqui, irmãos? Seu coração precisa mudar. Parar de ficar titubeando, coração dividido. Você precisa se arrepender, parar de pecar, parar de fazer o mal e se tornar uma pessoa comprometida com Deus. Quem está aqui? Isso é Tiago ensinando a mim e a você. Se achegue a Deus, aproxime-se de Deus, porque Ele vai se aproximar. Agora, se Deus se aproximar, sua vida vai mudar. Não dá para ser um crente meia boca, acomodado. Você é uma pessoa, ou se torna uma pessoa acomodada, porque você tem se distanciado de Deus. Impossível alguém chegar perto de Deus e continuar frio e indiferente. Impossível. Quem é íntimo pega fogo, meus irmãos. Pega fogo. Pega fogo, meus irmãos. Porque você começa a crescer no conhecimento de Deus, e a natureza de Deus vai crescendo dentro de você. Paulo disse: Cristo em vós. Se Cristo crescer, vai haver mudanças. Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Vai haver transformação. Tem alguém aqui, irmãos? Não tem como. Romanos 12:2. Paulo, ele foi transformado, e ele foi caminhando nesse conhecimento de Deus diariamente, sendo transformado no temperamento. Ele não tinha paciência com as pessoas, ele era muito duro. O colérico tem a tendência de ser assim. Meu Deus,
Eu sempre fico, eu sou uma mulher tão doce. A doçura de Cristo dentro de mim. É verdade. O domínio próprio. Frutos de pessoas que têm relacionamento com Deus. Vai aparecer os frutos. A pastora Sus estava falando quarta-feira. Quem tem intimidade com Deus, vai aparecer frutos, meus irmãos. Quem está aqui? Vai aparecer frutos de mudança. Paulo disse, Romanos 12:2, deixem que Deus os transforme. Olha para mim. Cara, minha irmã, deixa Deus te transformar. Se aproxima dele. Se aproxima, lê mais a palavra. Ora, adora. E vai havendo mudanças. Não é nada forçado, irmãos. Se torna natural porque você se torna parecido com quem você convive. Se tu conviver mais com Jesus, vai aparecer a vida dele dentro de você. Quem está aqui? Diga amém. Deixe que Deus te transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Paulo disse, lê a Bíblia para mudar os teus pensamentos. Porque se você mudar a forma de pensar, vai mudar o seu comportamento. Se você se apegar a Deus, nas Escrituras, os princípios e valores de Deus vão entrar no seu coração. Vai haver uma mudança na sua forma de pensar. Eita, eu não sabia que isso é pecado, mas a Bíblia diz, então é pecado. Não quero mais. Vai haver uma mudança no seu comportamento, nos seus sentimentos. Essa mudança na mente se chama, no grego, uma palavra chamada metanoia. Mudança no pensamento que muda comportamento. Há uma metamorfose, transformação de natureza geral. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas você precisa buscar. Eu não posso buscar a Deus por você. Eu espero que você não esteja na lista dos 9. Eram 12. Só 3 pegavam no pé de Jesus. Eram apegados. Tu precisa ser uma pessoa mais apegada a Deus. Você pode abrir mão de tomar café da manhã, mas você não abre mão do seu tempo sozinho com Deus. Essa comida física não tem mais valor do que ficar sozinho com Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Talvez você tenha que deixar de comer por alguns dias, para gastar mais tempo lendo a Bíblia, para ouvir a voz de Deus. Aí sim, sua vida vai entrar no prumo. Tu vai ter direção para a tua vida, se você priorizar Deus e o seu reino. Vai ter uma mudança no seu pensamento. E essas mudanças, através da leitura da palavra, conhecendo Deus, gera mudança no caráter. Por isso que há uma transformação tão grande. Como é que pode? Aquele ladrão, bandido, assassino, agora é homem de Deus? Como é que pode? Essa lei dos crentes não é lei do crente, não. É relacionamento com Deus que produz metamorfose. Mudança de dentro para fora. Um encontro com Jesus, intimidade produz mudança. Como acontece com a lagarta se transformando em uma linda borboleta. Nada a ver. Metamorfose. Sabe? Há uma mudança de caráter. A pessoa se torna mais parecida com o caráter de Cristo. Nós devemos ser pequenos cristos. Ei, Pedro, você é um deles. Jesus estava preso. Você é um deles. A tua forma de falar é igualzinha a ele. E ele começou a falar um monte de besteira. Depois chorou amargamente, porque ele tinha intimidade. Até o jeito de falar denunciava. Denunciava. Tu parece com ele falando. A gente se torna parecido com quem a gente convive, meus irmãos. Há uma transformação. Espera-se que você que se diz filho de Deus se pareça com ele. Pequenos cristos. Mudança de coração, de posturas, na natureza, no comportamento. Sabe? Deixando velhos hábitos para trás. Ah, que poder esse. Eu vou falar sobre algumas mudanças que acontecem nesse lugar. Eu coloquei uma lista bem rápida. Eu já estou passando do tempo. Primeiro,
como é que fulano me traiu. Gente, é tão incrível o poder de encontrar Jesus, que uma senhora aqui da igreja perdoou o assassino do filho dela. Eu estava vendo na internet uma moça lá dos Estados Unidos, casada com um rapaz que era muito conhecido. Eu não sei se ele era algum envolvido na política. Ele era o quê? Ele era um homem de Deus, que estava revolucionando lá nos Estados Unidos, um jovem. Pois mataram ele. Ela apareceu na internet chorando: eu perdoo esse assassino. Minha gente, pelo amor de Deus, só o poder do Evangelho, só a presença do Espírito vivendo, nenhum ser humano faz isso. Tira o ódio, tira ressentimento, tira amargura. Só Deus pode fazer isso. Quem está aqui? Então, quem está convivendo com Deus nesse lugar de relacionamento, de conhecer o Senhor, vai conseguir perdoar. Outra coisa que acontece nesse lugar, que eu já falei: curas. Eu olho para Jeremias, cheio de trauma. Não, eu não passo de uma criança. Não digas isso. Ele se tornou um grande profeta. Curas que já aconteceram dentro de mim. Meu Deus, esse lugar de intimidade é lugar de curas. Terceira coisa que acontece nesse lugar: gente, nosso temperamento é transformado. Marcos mesmo. Meu Deus, quantas mudanças. Muito calado. Quando a gente casou, Marcos ficava intrigado. Passava uns 8 dias sem falar comigo. Hoje, quando eu faço raiva a ele fica um pouco silêncio. Daqui a pouco ele vem e me perdoa. Aleluia. Esse lugar de intimidade é incrível. Incrível. Temperamento. Eu mesmo sempre que resolvia as coisas na hora. Marcos, depois tu resolve. Aí ele demorava bem muito e eu muito apressada. Eu digo: Marcos, então não faz assim. Tu te apressa um pouco e eu diminuo um pouco. Mas sabe de uma coisa? Convivendo com Marcos, a gente começa a ter o quê? Ser mais parecido. Convivendo com o Senhor, nosso temperamento vai ser transformado. Não tem esse negócio: é porque eu sou sanguíneo, é porque eu sou colérico, eu sou assim porque eu sou melancólico. Mude, meu querido. Você pode ter esse temperamento que você tiver, mas se você estiver perto de Jesus, vai ver uma transformação. A beleza do Senhor vai aparecer no seu temperamento. Um temperamento controlado pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Moisés, ele não era essa mansidão toda. Colérico. Viu o cara matando um hebreu. Perdeu. Ele teve uma ira tão grande que descontrolou-se e matou o egípcio. Teve que ir 40 anos para o deserto. Encontrou Deus depois de muitos anos. A vida dele foi revolucionada por causa desse lugar de intimidade. A Bíblia diz em Números 12:3: Moisés era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Como é que pode um cara descontrolado no temperamento se tornar manso? Presença de Deus que transforma o nosso temperamento. Então, meu temperamento, pois mude. Significa que tu estás, sabe o quê? Dando mais lugar à tua carne. Porque se tu tiver um tempo sozinho com Deus, quando você errar, vai sair da tua boca uma palavrinha-chave: me perdoe. Me perdoe. A gente se humilha. Como? É só a presença de Deus que nos leva ao quebrantamento, a gente se humilhar. Outra coisa que acontece quando a gente está nesse lugar de intimidade, os frutos desse lugar, meus irmãos, abrimos mão de tudo. Olha para mim, eu nunca vi uma pessoa que conhece Jesus de verdade que não esteja disposta a abrir mão de qualquer coisa. Tinha uma senhora, ela faleceu já, mas marcou meu coração. Uma vovó. Ela chegou aqui na nossa igreja. Ela disse: pastor, eu tenho um caso há mais de 10 anos. O homem é casado e eu entreguei minha vida a Jesus. Pastora, eu estava orando, peguei minha Bíblia e o Senhor disse: abandone esse caso. E eu: meu Deus, eu não posso abandonar porque eu amo esse homem. Aí Deus disse: é um adultério, deixa esse homem. Ela chegou na igreja chorando: eu vou deixar, pastor, eu amo aquele homem, mas eu sou uma mulher adúltera. Sabe o que aconteceu? Ela abandonou o caso. Eu não obriguei, Marcos não obrigou, eu nem sabia. Mas o Espírito Santo, no lugar de intimidade, disse a ela: purifique-se do pecado. Quem está aqui, irmãos?
Oh, meus irmãos, você não muda se você não quiser mudar. Mas é impossível encontrar Jesus, ter intimidade e permanecer no pecado. Impossível. E por último, acontecem muitas coisas, mas eu escolhi essas 5 coisas para falar de mudanças que acontecem nas nossas vidas. Recebemos identidade, destino e propósito. Quem quer identidade, destino e propósito? Eu fico muito chocada com o poder da presença de Deus. Um menino, Davi. Gente, se você não assistiu ainda essa série, eu quero te dar uma dica. House of David, Casa de Davi. Gente, eu assisti. Meu Deus, como eu fiquei tocada. Um menino desprezado, esquecido até pelo pai. Os irmãos não acreditavam nele. Se tornou o maior rei de Israel, porque ele encontrou Deus. As experiências que ele teve com Deus. Leia Salmo 139, Salmo 23, Salmo 27. Tantos salmos, 72 salmos ele escreveu. Olha para mim, os salmos são orações. Ali ele estava mostrando o tempo sozinho com Deus. Leia. Aquele rapaz foi curado. Ele foi curado das rejeições, da orfandade, do desprezo. Ele recebeu um destino, uma identidade e um propósito. Davi, o maior rei de Israel, no lugar de intimidade, ele foi transformado. Fique em pé que eu vou orar por você. Deus quer transformar você. Espírito Santo, quero entregar a minha vida com os meus irmãos. Coloque a mão no seu coração. Ore agora por você. Ore para você crescer e amar esse lugar de intimidade. Diga: Deus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero que o Senhor me leve mais profundo. Me leva. Meu Deus, eu preciso conhecer quem Tu és. Eu quero amar estar ali. Esse lugar que Jesus mais amava. Esse lugar que os discípulos passaram a amar. Esse lugar que Paulo amava estar. Lugar de relacionamento contigo. Eu também quero amar. Ore pela sua vida. Feche seus olhos. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Talvez você esteja aqui nessa manhã, longe de Deus. Eu não sei faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus. Mas eu sei que hoje, olha, escute. O Senhor manda te dizer que Ele está te chamando. Ele tem saudades de você no lugar de intimidade com Ele. Deus está chamando você, meu irmão. Deus está chamando um homem nesse lugar. Ele está com saudades de ti. Você era íntimo e amava o Senhor acima de tudo. E você deixou esse lugar. Deus está te chamando. Vem, filho. Se aproxime de mim, porque eu vou me aproximar de você. Feche os seus olhos. É um homem, viu, meus irmãos, que Deus está chamando nessa manhã. Ele está chamando todos nós, mas uma palavra específica para um homem nesse lugar. Senhor, descobri, meu Deus, as minhas fraquezas, as fraquezas que há, oh, meu Deus, em mim podem ser vencidas. No poder do Teu amor. O Senhor te chama nessa manhã. Vem para o lugar de intimidade, filha. Eu quero mudar seu coração. Eu quero tirar a tua frustração, a tristeza que você carrega. Você tem andado muito triste. Eu quero tirar essa tristeza do seu coração.